Antes um pouquinho, irmã, eu quero falar um pouquinho para os irmãos uma coisa sobre Salomão, o que ele fez. Aí depois eu volto com você, tá, irmão Paulo? Só eu quero falar para vocês ver uma coisa que Davi fez. Quando o Davi falou que quer criar a, a casa para o seu Deus, o Deus das trevas, ele criou 2 anéis naquela época. Hoje eu vou falar para você que ali ele era um bruxo. As pessoas estão assistindo. Eu sei que agora vai assustar um pouco, eu vou falar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que Davi era um bruxo. Bruxo mesmo. Ele servia a Satanás de um jeito. Que tanto é que dizem, os judeus falam de boca cheia. Davi teve 1000 mulheres, mas não eram mulheres, eram homens também. Que ele jogava dos 2 lados. Isso já vem desde Adão e Eva, desde do anjo que serve eles lá, tanto Azazel como o Deus Israel, o diabo e Satanás e a besta. Eles têm relacionamento. Então, quando o diabo assume o corpo de uma pessoa, ou Azazel assume o corpo de uma pessoa, ele faz isso. Ele faz isso. Desde o princípio é assim. Faz as pessoas terem relação com o homem, com a mulher, com animais, com tudo que é tipo de coisa. Mas eu quero falar para vocês o que Davi criou naquela época. Quando ele fez a casa para o Deus das trevas, ele criou uma religião. Hoje, muitas poucas pessoas conhecem, mas acho que os irmãos já ouviram falar. Ele criou 2 anéis. Um anel é o dos judeus. E o outro anel é da besta. É do marido e o da mulher. Do dragão e da besta. Ele criou 2 anéis. Um é estrela de 5 pontas e o outro é estrela de 6 pontas. E ali ele criou um livro chamado Goétia. Um dos livros mais demoníacos que existiu até hoje. Foi ele que fez esse livro. E esse livro foi passando de tempos em tempos até chegar naquela época, Cavaleiros Templários, passando para todo aquele povo do antigo. Se rodou na mão de muita gente esses livros, até que chegou na mão da maçonaria, já passou na mão da Igreja Católica, tuxaria dele. E quando você vê aquela estrela de 5 pontas, que é da besta, e a de 6 pontas, que é do dragão, ele usava esses anéis para dar ordem nos demônios. Quando ele queria dar ordem para o demônio, ele usava um dos 2 anéis, para o demônio obedecer o que ele faria, o que ele pedia. Se você não conhece a história da Goétia, eu peço para os irmãos que estão assistindo, investiguem para você ver a Goétia. A Goétia é uma das religiões mais diabólicas que existe na face da Terra. É a hora que Salomão dava ordem aos demônios para fazer o que ele queria. Tanto é que os demônios faziam assumir o corpo de pessoas e iam matar para Salomão, até Salomão. Salomão era meio covarde naquela época. Ele mandava matar. O pai dele não, o pai dele já matava, era sanguinário. Mas Salomão já era mais covarde. Ele pedia para as pessoas matar por ele. Tanto é que matou o próprio irmão dele lá, segurando a arca. Eu não sei onde que foi, eu não lembro bem da história, mas eu acho que foi isso. Mandou, acho que o irmão dele Adonias, eu não sei bem, mas os irmãos devem estar sabendo, os irmãos vão falar daqui a pouco. Então, Goétia era um sistema que Salomão dava ordem para os anjos. Ó, eu quero que você mata tal pessoa. Ele ia lá, o anjo obedecia a Salomão. Ó, eu quero que você faça isso. Os demônios iam lá e faziam. E aí ele tinha que fazer aquelas trocas com os demônios. Os demônios queriam fazer orgia, homem com homem, mulher com animais, e Salomão era obrigatório fazer isso. Quando os judeus falam que Salomão teve 1000 mulheres, mentira. Ele teve mais homens, creio eu, do que mulheres. E outra coisa, ele tinha relações até com os animais. E o pai dele tinha aquela mania maluca de ir lá cortar os pênis nos homens, fazia guerra, matava os homens e cortava o pênis deles. Veio do pai pro filho. Mas os irmãos que nunca viram falar da Goétia, vão investigar, mas ó, não se aprofundem muito nisso, que isso é um livro demoníaco, satânico mesmo. A maioria dos artistas sabem desse livro, usam muito isso. Aí depois da Goétia eles usam os números da Cabala. Mas foi tudo criado por quem? Salomão. Agora, irmão Paulo, tá com você, irmão, a palavra, irmão. Então, meus irmãos, irmã Simone, boa noite, irmã Simone. O que eu quero dizer para os irmãos, Salomão, o bicho tremendo esse tal de Salomão também, viu? Igualzinho o pai dele, não tem que tirar do pai dele, Davi, né? Aqui no capítulo 2, aqui, irmãos, no capítulo 2, no verso 12, fala que ele reina, e logo no início do seu reinado, ele já mata 3. Já mata 3 homens ali, no início do seu reinado. Quer dizer, homicida também, né? Já puxou o estilo do pai dele. No capítulo 3, aqui, dá pra gente perceber que ele casa com a filha de Faraó, ou seja, mas se pegar a tradição judaica, os judeus não podiam casar com outro povo da outra nação. E por que Salomão casou, então? Ele casou com uma mulher estranha, segundo o costume do povo dele, e para ele não deu nada. Né? Para Salomão não deu nada. Porque era o rei Salomão. Né? Era o bambambam. E no verso 3 aqui, no versículo, capítulo 3, o versículo 3, fala assim também. E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse Deus, pede o que quiseres que te dê. Aí eu fico pensando, Salomão prestou sacrifício, holocausto.
Olha só a diferença, irmãos. O nosso mestre, quando ele veio aqui, ele disse que ele não aceitava sacrifício nem holocausto, mas que ele queria misericórdia. E aqui Salomão, ele fez vários sacrifícios. Fala também que o Senhor apareceu e falou com o Salomão. Agora fala, quem que é esse Senhor? Não é o mesmo Senhor do pai dele? O Deus de Davi, que Davi era o segundo coração desse Deus? Que já agora, uns tempos atrás, uns minutos atrás, nós já falamos que quem era o Deus de Davi? O próprio diabo, Satanás? Foi esse mesmo que apareceu para Salomão. Esse mesmo. Porque o nosso pai, nessa época, não tinha aparecido para ninguém, porque quando o Messias veio revelar o pai dele, o próprio Messias disse, meu pai, vocês nunca ouviram a sua voz, nunca viram o seu rosto. Então quem é esse Deus que apareceu aqui, esse Senhor que apareceu para Salomão? O próprio Ra-Satã, né? O Deus assassino, que é o Deus que Davi seguia. E Salomão veio com os mesmos costumes. Então entre os dois não tem muita diferença. Né? Não tem muita diferença. Que é o mesmo Deus das trevas, que o irmão Simone já leu aqui nessa noite, que Salomão construiu um templo, uma casa para o seu Deus, que habitaria eternamente nas trevas. Agora, o Pai é a luz. Ele habita na luz inacessível. Eu não me recordo agora onde está escrito, mas acho que é. Não é João. João também fala, mas tem outro. Eu não lembro agora onde está escrito. Fala que o Pai habita na luz inacessível. Agora, se Salomão construiu um templo para o Deus que habita nas trevas, olha só a diferença. O Pai habita na luz inacessível. Um templo para o Deus que habita nas trevas, eternamente. Quem que habita nas trevas? O próprio dragão. Porque o Messias diz assim, quem crê em mim nunca andaria nas trevas. Olha só a diferença, irmão. Nosso Messias é a luz. E o pai dele habita na luz inacessível. Então, a gente vê como esse Salomão, corrupto, assassino, né, gostava de riquezas, que eu vou chegar aqui também no capítulo. Deixa eu ver aqui, um pouquinho que eu me perdi aqui, irmão, está escrito. Eu vou ler o trecho aqui dessa passagem, as riquezas de Salomão. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos. Presta atenção nesse número, irmãos. 666. Tem coisa aí que está ligando, né? Olha o peso de ouro que Salomão tinha, era 666. Esse número aqui, né, faz lembrar muita coisa, irmãos. Nós falamos para o Apocalipse, a gente vai entender, né, mas é outro assunto. O que eu quero dizer aqui é a respeito de riquezas. Como esse homem era rico e gostava de riquezas. Agora, fala para mim, quando o Messias foi tentado pelo diabo, Satanás falou para ele, se você prostrares aqui e me adorares, eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Só que o Messias rejeitou. O Messias não quis as riquezas desse mundo, agora Salomão quis. Salomão se prostrou diante desse Deus aí. Nem tanto que era o homem mais rico da época. E não é diferente desses homens hoje aqui ricos, não, tem aqui na face da terra. Só que os ricos não herdarão o reino do céu. Os ricos não vão herdar o reino do céu. Porque está aqui, ó, na Bíblia, eu li isso aqui já várias vezes, os ricos não vão herdar. Salomão não vai herdar mesmo, porque ele era rico. Dono de todo o ouro e da prata daquela época. Que o Messias disse bem claro, né, não ajuntei tesouro aqui. Né, ajuntai tesouro lá em cima, onde a traça não rói, ferrugem não consome. E assim por diante, meus irmãos. Agora, se você pegar a história de Salomão e ver a riqueza desse homem, né? Igual o irmão Roy falou, se você pegar os 10 mandamentos e ver se ele seguia os 10 mandamentos, assim como seu pai também não seguia.